Tudo bem com vocês? Na aula dessa semana, eu vou fazer a correção da nossa prova 1. Vamos lá. Nessa primeira questão, diz o seguinte: uma sentença logicamente equivalente a se gosta de estudar e pratica esportes, então tem uma vida saudável, é. E aí, no caso, vocês teriam que lembrar da equivalência da condicional, né? Já que nós temos aqui como conectivo principal uma condicional. Então, se nós chamarmos aqui, se gosta de estudar, de P, pratico esportes, de Q, e tem uma vida saudável, de R, nós temos a seguinte proposição: P, I, Q, condicional, R. Então, nós estamos procurando a equivalência a essa proposição composta. E aí, vamos lembrar quem são as equivalências da condicional. A gente tem como primeira equivalência da condicional I mais usada, a negação da primeira, conectivo ou, repete a segunda. Nós temos também uma segunda equivalência da condicional, que é a contrapositiva, onde a gente inverte a ordem das proposições e nega as duas. Então, a gente vamos fazer aqui essa primeira equivalência e a gente vê se tem alguma alternativa que seja de acordo, né? Senão, a gente testa a segunda equivalência. Então, qual seria a equivalência dessa proposição aqui? Dada, vou botar aqui, ó, essa equivalência I1 aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser equivalente a, lembrando que o antecedente da condicional é este e o consequente é este. Então, para ver a equivalência, o que a gente faz? Nega o antecedente, então, negação de P e Q, coloca o conectivo ou e repete o consequente, que é a letra R. Aqui a gente pode ver que a gente tem aqui a negação do I, e a gente pode usar a regra de De Morgan para fazer essa equivalência, né? Desenvolver. Então, o que a gente faz na regra de De Morgan? Nega a primeira, troca o conectivo I pelo conectivo OU, nega a segunda. E aí nós temos OU, R. Como todos os conectivos principais aqui é o OU, então isso é equivalente a negação de P, ou negação de Q, ou R. Traduzindo para a linguagem corrente, qual seria o equivalente da frase, né? Então, nós teríamos o seguinte: se não gosto, tá aqui, ó, se não gosto de estudar, ou não pratico esportes, ou tenho uma vida saudável, né? Então, essa seria, eu disse o se, mas não é se não. Aqui, ó, não gosto de estudar, ou não pratico esportes, ou tenho uma vida saudável. Qual é a alternativa que tem essa sentença, né? Não gosto de estudar, ou não pratico esportes, ou tenho uma vida saudável. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Caso você não encontrasse nenhuma alternativa correspondente a essa equivalência aqui, você testaria a equivalência 2, que é da contrapositiva. Mas, como eu disse, essa primeira geralmente é a mais usada. A segunda questão diz o seguinte: sabendo que os valores lógicos das proposições P, Q e R são, respectivamente, V, F e V, determinar o valor lógico dessa proposição. Então, essa questão a gente resolveu bastante sobre elas, né? E aí eu digo para vocês que, primeira coisa que faz, substitui cada proposição simples pelo seu respectivo valor lógico. Então, vamos fazer isso. Eu vou ter aqui, ó, negação de quem? Do R. Aqui, ó, é P, Q e R. Condicional, V, I. Negação de F, condicional, V. Negação de V, bicondicional, negação de F, condicional, V ou negação de V. Então, ó, eu apenas substituí, não resolvi nada. Agora eu vou começar a resolver. E aí a gente começa a resolver pelas negações simples. Então, vamos lá. Negação do V é F. Condicional. Onde não tem, a gente repete. Negação de F é V. V. Faz aqui. Repete tudo, né?
Essa negação nós ainda não podemos fazer porque ela depende de outras coisas dentro do parênteses. Então, vamos resolver primeiro dentro do parênteses. Negação de F é V. Negação de V, F. Agora, a gente vai resolver o que tem dentro dos parênteses. Então, vamos lá. F condicional, V, I. Vamos para os parênteses mais internos, né? V condicional V é V. Aí aqui, V bicondicional V é V. O que nós temos aqui, ó? A gente pode resolver logo esse, né? Ainda tem um parênteses interno aqui. F condicional, V e V é V, negação. Esse parênteses aqui dentro, vocês podem ver que a gente tem uma condicional e tem um conectivo ou. Pela força dos conectivos, a condicional ela é mais forte, então ela é feita por último. Então, primeiro a gente faz aqui a disjunção, para depois fazer a condicional. Então, a gente vai ter V ou F vai ser verdadeiro. Aqui, ó, F condicional V é verdadeiro. Negação de V condicional V é verdadeiro. Negação de V é F, F e V é F. Então, essa aqui é a resposta da questão 2. Questão 3, a gente tem o seguinte: julgue se é correto o raciocínio dado pela sequência de proposições. Então, justificar a resposta. Então, vamos analisar o que ele diz e vamos julgar se é certo ou não. Diz o seguinte: se Antônio for bonito ou Maria for alta, então José será aprovado no concurso. Maria é alta, então ele fez aqui uma afirmação. Portanto, José será aprovado no concurso. Então, vamos ver se essa conclusão que ele tem aqui está de acordo com as informações dadas. Então, se a gente chamar aqui, ó, Antônio for bonito, de P, Maria for alta, de Q, José será aprovado no concurso, vamos chamar de R. Então, essa primeira proposição composta, a gente tem o seguinte: P ou Q, condicional, R. A segunda, ele já diz aqui, ó, que Maria é alta, ele afirmou. Maria é alta é Q. Então, ele já está dizendo que o valor lógico de Q é verdadeiro. Beleza? Então, se o valor lógico de Q é verdadeiro, vamos substituir aqui, né? No lugar do Q, vamos colocar... Vamos colocar verdadeiro. E vamos analisar a situação. Então, o que a gente tem? P ou valor lógico verdadeiro, condicional R. P ligado ao conectivo ou a qualquer verdade vai ser sempre verdade. Condicional ao R. Para que essa afirmação aqui seja verdadeira, o valor lógico de R tem que ser o quê? Verdade, porque se ele for falso, a gente vai ter uma falsidade. Ou seja, a proposição R, ela é verdadeira. Ou seja, portanto, José será aprovado no concurso. É uma conclusão correta, então aqui o gabarito é certo. E aí, o que é a justificativa é você fazer essas continhas aqui, mostrando que realmente o valor lógico de R é verdadeiro. Vamos para a letra B. Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá um emprego. Ela conseguiu um emprego, portanto, Célia tem um bom currículo. Vamos analisar. Célia tiver um bom currículo, vamos chamar de P. Ela conseguirá um emprego, vamos chamar de Q. Então, a gente tem P condicional Q. Ela conseguiu um emprego. Então, ele já diz que o valor lógico de Q é o quê? Verdadeiro, não é isso? Né? Então, ela conseguirá emprego. Ela conseguiu um emprego. Beleza, ela conseguiu um emprego. Então, o valor lógico de Q é verdade. Portanto, Célia tem um bom currículo. Vamos analisar. Se Q aqui for verdadeiro, Q for verdadeiro, não é isso? Então, vamos analisar. Se P tiver valor lógico verdadeiro, essa condicional aqui vai ser o quê? Vai ter, se P for verdadeiro, então V condicional V vai ser verdade. Se P for falso, né? Se P aqui ó, for verdade, a gente vai ter valor lógico verdadeiro.
Se P for falso, F condicional V continua sendo verdadeiro. Então, independente do valor lógico de P, né, a gente vai ter um valor lógico verdadeiro para a sentença. Só que o que é a conclusão? A conclusão é Célia tem um bom currículo. Então, Célia tem um bom currículo, é a proposição P. E aí, de acordo com as informações, a gente não conseguiu definir se P é verdadeiro ou é falso. Por quê? Porque P sendo falso, a sentença deu verdadeira. P sendo verdadeira, a sentença deu verdadeira, então a gente não pode ter uma conclusão sobre P. Portanto, ele fazer essa conclusão aqui é errado. Aqui, ó, certo? Errado. Letra C diz assim, a proposição funcional para qualquer x, então veja só, para qualquer x, tem-se que x ao quadrado é maior que x, é verdadeira para todos os valores de x que estão no conjunto, certo? Então, ele diz que isso aqui é verdadeira para todos os x que estão dentro do conjunto. Então, vamos testar. Se x for 5, então a gente vai ter, a sentença é essa, ó, x ao quadrado maior que x. Então, para x igual a 5, né? X igual a 5, x ao quadrado é 25, tá ok? Para x igual a 5 sobre 2, x ao quadrado vai ser 25 sobre 4, que é maior do que 5 sobre 2, tá ok? Para x igual a 3, então a gente vai ter que x ao quadrado é 9. 9 é maior que 3, então também tá ok. Para x igual a 3 sobre 2, a gente vai ter que x ao quadrado vai ser 9 sobre 4, não é isso? E 9 sobre 4 é maior do que 3 sobre 2. Para x igual a 2, a gente vai ter que x ao quadrado é 4. É maior do que 2. Para x igual a 1 meio, a gente vai ter que x ao quadrado vai ser 1 quarto. E 1 quarto não é maior do que 1 sobre 2. 1 quarto é menor do que 1 sobre 2. Então, ó, essa aqui é falsa. O que é que ele diz? É verdadeira para todos. Para todos. E a gente encontrou um que não se adequa a essa condição. Então, isso aqui está errado, certo? Letra D. A proposição funcional. Existem números que são divisíveis por 2 e por 3. É verdadeira para os elementos do conjunto. Então, ele está perguntando se dentro desses números aqui, existe um que é divisível por 2 e por 3, ou seja, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 2 é divisível por 2? Sim. 2 é divisível por 3? Não. Então, tá fora. Quando ele diz existem, eu preciso de pelo menos um, né, para validar. 3 é divisível por 2? Não, então já está fora. 9 é divisível por 2? Não, está fora. 10 é divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Não, então está fora. 15 é divisível por 2? Não, está fora. 16 é divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Não. Então, isso aqui está errado, né? Essa afirmação que ele fez aqui, ó, está errado, porque diz que é verdadeira para os elementos do conjunto, e não é, porque a gente não encontrou nenhum que satisfizesse essa condição. Tranquilo? A questão 4, que saiu com um errinho, né? Questão 4, diz o seguinte: faça a simplificação lógica da seguinte expressão usando as leis de equivalência lógica. E aí, lembrando, né? Relembrando aí, para simplificar, o que a gente precisa? Eliminar as condicionais e bicondicionais, se houverem, duplas negações, né? E aí você consegue simplificar, tornar ela mais leve, né? Menor até. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vejam aqui que nesse parênteses, o que a gente tem? A gente tem a negação do ou. Então, a gente vai usar a regra de De Morgan para fazer a negação do ou. Então, vamos lá. PI. Negação do ou. O que faz? Nega a primeira, que já está negada. Então, eu só repito P. Troca o ou pelo I e nega a segunda.
Temos aqui, certo? Repete o restante porque está ok. O que mais que a gente pode fazer? Olha aqui dentro desse parênteses, elas estão ligadas pelo conectivo OR, e nas duas, né? Então, eu posso usar a propriedade associativa para juntar P e P e depois I negação de quê? O restante eu vou só repetir. Então, ó, P e P, lembra lá da equivalência da idempotência, né? P e P equivale ao próprio P. Então, eu posso colocar aqui P e negação de Q ou P e Q. Tranquilo? O que mais que a gente pode fazer aqui, né? Se vocês observarem, aqui já está no formato como se tivesse acontecido uma distributiva. Por quê? Porque olha quem é o termo comum dos dois parênteses. A gente tem o P como comum e o P também comum aqui. Como que é esse formato como se já tivesse ocorrido uma distributiva? É quando você tem dois parênteses em que dentro deles tem o mesmo conectivo e fora tem o oposto. Exatamente aqui, ó. Tem o I dentro dos parênteses e fora tem o OU. Então, é como se tivesse acontecido uma distributiva. Então, o que a gente faz? A volta da distributiva. Coloca o P em evidência, o conectivo que está dentro dos parênteses, ele vem para fora, e o que estava fora vai ser o que vai ficar dentro do parênteses, ligando as duas proposições restantes, que é quem? Negação de P, de Q ou Q. O que é negação de Q ou Q? Então, ó, negação de Q ou Q, conectivo ou. Se negação de Q for verdadeiro ou falso, o contrário vai ser falso verdadeiro. Pelo conectivo ou, isso aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro. Então, isso aqui vai ser uma verdade. Então, eu tenho P e um valor lógico que é verdadeiro. E aí, o que isso é equivalente a quê? Então, eu tenho P e um valor lógico que é verdadeiro. P pode ser verdadeiro ou falso. Esse aqui vai ser sempre verdadeiro. Pelo conectivo I, a gente vai ter V e V é verdade. F e V é falso. Isso aqui é equivalente à própria proposição. Então, simplificando, nós encontramos aqui a proposição B, ok? A letra B, temos a mesma coisa, só que aqui a gente já tem uma condicional. Então, para simplificar, né, a gente vai fazer a substituição da equivalência da condicional. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem negação, a equivalência da condicional que a gente faz? Nega a primeira, conectivo ou, repete a segunda. E, o que mais que nós temos aqui? Negação de P e Q, ou, aqui a gente tem negação do conectivo, ou, regra de De Morgan. Nega a primeira, troca o ou pelo I, nega a segunda. Então, é isso que nós temos. Mais uma vez, aqui a gente tem também negação do conectivo ou, a gente pode usar a regra de De Morgan. Nega a primeira que já está negada, então aqui é a própria proposição. Troca o conectivo ou pelo conectivo I e coloca a seguinte. E o que nós temos aqui? Ver se a gente pode estar fazendo alguma coisa ou não, né? Aqui eu acho que se a gente enxergar, né, a gente tem duas proposições iguais, ó. Deixa eu até voltar aqui, que eu acho que pode até simplificar o que a gente vai fazer. Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho a negação da negação de P ou Q. Aqui eu tenho a negação de P. Ah, não, mas são conectivos contrários, né? Se fosse o mesmo, talvez daria para a gente fazer. Daria para a gente estar fazendo alguma coisa, mas não. Então, aqui o que nós estamos fazendo, que era o passo da negação do ou, né? Vamos lá. A gente nega a primeira, que já está negada, fica P, troca o ou pelo I, nega a segunda. E aí temos aqui negação de P e Q, ou negação de P e negação de Q.
O que mais? Se vocês olharem aqui, o que é que a gente tem? Olha aqui, ó. Olha para esse parênteses e para esse. Todos eles estão ligados pelo conectivo I. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aí uma associativa, né? Reorganizar os termos da maneira que nos favoreça. Então, como que eu posso reorganizar? Eu posso colocar o P e a negação de P, e posso colocar negação de Q e Q. E aí, eu repito a que sobra, né? Porque ó, todo mundo aqui está ligado pelo conectivo I. Então, você pode reorganizar, que não vai fazer diferença. Então, aqui a gente tem P e negação de P, a gente sabe que isso aqui é falso. E negação de Q, que a gente sabe que isso aqui também é falso. Ou negação de P e negação de Q. Falso e falso vai ser falso. Ou negação de P e negação de Q. Se eu tenho uma proposição ligada pelo conectivo ou com uma falsidade, que resultado nós temos? V, F. V ou F vai dar verdadeiro, F ou F vai dar falso. Então, nós vamos ter a própria proposição. Então, a simplificação vai resultar em negação de P e negação de Q. Tranquilo? A próxima questão, a gente tem o quê? Use o método dedutivo para demonstrar, né, essa implicação. E aí, vocês lembram que quando a gente está falando de implicação, o que a gente quer mostrar? Que a condicional, né, referente a essa implicação é uma tautologia. Aí a gente prova que a implicação existe. Então, como que a gente vai escrever aqui, ó? P condicional que, vou colocar a implicação principal aqui em forma de condicional, P e R, condicional que. Vou colocar um parênteses aqui para separar os dois termos da condicional principal. Então, a gente vai desenvolver até a gente chegar em uma verdade. Se a gente conseguir fazer isso, então a gente mostra que essa implicação realmente é válida. Então, a primeira coisa que a gente faz, troca aqui a condicional pela sua equivalência, que é nega a primeira, conectivo ou, repete a segunda. Vou colocar aqui a condicional. Aqui a gente tem outra condicional em que a gente vai negar o primeiro termo, que é P e R, coloca o conectivo ou e repete a segunda. Aqui a gente repete, né? Negação de P ou Q. Condicional. Aqui a gente tem a negação do I, regra de De Morgan. O que a gente faz? Nega a primeira, troca o I pelo O, nega a segunda. Conectivo ou Q. Então, todo mundo aqui está ligado pelo conectivo ou, não é isso? O que a gente pode fazer nesse caso? Então, vamos ver aqui. Como eu estou vendo que aqui eu tenho negação de P ou Q, aqui eu também tenho negação de P ou Q, eu vou reorganizar isso aqui. Só que eu não posso mexer com essa primeira, vou reorganizar só dentro desse parênteses aqui. Então, aqui eu vou repetir, ó. Condicional. Aqui eu vou só arrumar aqui, ó. Vou botar negação de P ou Q e fora eu vou botar ou negação de R, né? Isso. Agora nós temos uma condicional principal, né? Que a gente faz de novo a equivalência. Então, a gente vai negar o primeiro. Aqui, ó. Negar o primeiro. Conectivo ou, repete o segundo. Negação de R. Vou até tirar esse parênteses aqui, porque ele nem faz mais, se faz mais necessário. Então, aqui a gente tem a negação do conectivo ou. O que faz? Nega o primeiro que já está negado, então fica o próprio P. Troca o ou pelo I, nega o segundo. Ou, negação de P, ou Q, ou negação de R. Certo? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Observar aqui, voltando bem que é um passo, né? Consegui enxergar uma coisa aqui, ó, que eu acho que nem precisa a gente vir para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Olhem aqui, ó. Isso pode nos ajudar. A gente tem aqui a negação
de negação de P ou Q, e aqui a gente tem a própria negação de P ou Q. É como se a gente tivesse aqui, ó, negação de P ou P, não é isso? A gente tem a mesma proposição dentro do parênteses, só que aqui a gente tem a negação dela e aqui a gente tem a original. E o que que isso nos resulta? Né? O que que isso aqui vai nos resultar? Pela regra lá da identidade, né? Então, vamos ver aqui, ó. O que a gente tem? VF, FV. V ou F vai dar verdade, F ou V vai dar verdade. Então, isso aqui vai me dar um valor lógico verdadeiro, não é isso? Então, eu vou ter um valor lógico verdadeiro ou a negação de R. E aí, quando você tem uma verdade ligada pelo conectivo ou a qualquer proposição, isso aqui vai ser sempre verdade. Então, ó, mostramos aqui que essa condicional resultou em uma verdade, ou seja, a condicional resultou em uma tautologia, então nós podemos afirmar que essa implicação aqui, ela existe, ok? Na letra B, a gente tem já a situação de equivalência. Na situação da equivalência, o que a gente pode fazer? Partir de um lado para chegar no outro, né? É diferente da implicação. Então, eu vou partir desse lado 1 para chegar no lado 2. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar a equivalência da condicional. Então, eu vou ter aqui, nega a primeira, conectivo ou repete a segunda, e nega a primeira, conectivo ou repete a segunda. Temos aqui. Mais uma vez, aquele caso que eu falei para vocês, que um caso em que parece que ocorreu uma distributiva. Por quê? Dentro dos parênteses, nós temos o mesmo conectivo, ligando as proposições, e fora nós temos o inverso. E aí, o que a gente pode fazer? A volta da distributiva. Volta da distributiva. Então, como você faz a volta? Procura quem é o termo comum. Quem é o termo comum aqui dentro do parênteses? É a negação de P. Tá aqui, ó. Então, o que você faz? Tira a negação de P. O conectivo que estava fora do parênteses é o que vai ficar dentro. E o que estava dentro é o que vai ficar fora. Então, dentro do parênteses, eu vou ligar que e negação de que. Nós sabemos que, então, ó, sabendo que e negação de que é falso, então a gente vai ter negação de P ou uma falsidade. E aí, pela regra da identidade, né? Identidade, se você tem uma proposição ligada a um conectivo lógico ou ligada a uma falsidade, isso vai ser sempre a proposição. E aí nós conseguimos demonstrar, né, pelo método dedutivo, essa equivalência. E aí, para encerrar, né, a última questão, ele pede para determinar o método normal disjuntivo e a forma normal conjuntiva, equivalente a essa proposição. Então, vamos desenvolver aqui, provavelmente a gente desenvolvendo, a gente consegue chegar às duas formas em um único desenvolvimento. Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma condicional, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é eliminar essa condicional fazendo a equivalência dela. Qual é a equivalência dela? Vamos negar o antecedente da condicional, que é esse termo. A gente vai ter aqui, ó, negação de P ou Q e negação de Q, conectivo ou repete o consequente. Certo? O que nós temos aqui? Negação do conectivo e, usando a regra de De Morgan. Então, usando o De Morgan, a gente vai fazer o quê? Negar o primeiro termo aqui, que é esse parênteses, P ou Q. Troca o I pelo O e vamos negar o segundo, que já está negado, então fica a própria proposição. Então, é isso aqui que nós vamos ter. O, R e Q. Mais uma vez, temos aqui a negação do conectivo ou, De Morgan novamente. Então, ó,
Vamos negar a primeira, troca o ou pelo i, nega a segunda. Repete os demais. O que nós ainda temos aqui para fazer, né? Eliminamos a condicional, eliminamos as negações incidindo sobre um conectivo. Lembra que a gente tem que eliminar também as distributivas. Então, a gente tem uma situação de distributivo aqui, ó. 3 proposições diferentes e conectivos opostos dentro e fora. Então, vamos fazer a distributiva. Que ou não P vai ficar que ou não P e que ou não que. Vamos repetir aqui o R e Q. Então, foi isso que resultou da nossa distributiva. E aí nós temos um termo aqui, né, que a gente pode encontrar o valor lógico. Que ou negação de que. O que isso vai nos resultar? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Se tem verdade nas duas ligadas pelo conectivo ou, isso aqui vai ser uma verdade. Então, a gente vai ter que ou negação de P e um valor lógico verdadeiro, ou R e Q. Então, aí a gente pode unir esse com esse ou esse com esse. Tanto faz, né? Vamos unir aqui esse outro aqui, ó. A gente já sabe de cara, né? Se você tem uma verdade ligada a uma proposição pelo conectivo ou, isso aqui vai ser sempre uma verdade, não é isso? Isso aqui vai ser sempre uma verdade. Então, a gente vai ter aqui que ou negação de P e uma verdade, não é isso? Mas aí vocês vão ver uma coisa que tem que ter cuidado. Vamos aqui, ó. E agora o que a gente tem? Uma proposição ligada pelo conectivo I a um valor lógico verdadeiro. O que isso vai nos dar? VF, VV. V e V é V, F e V vai ser falso, então isso é a própria proposição. Então, nós temos aqui que ou negação de P. Conseguimos simplificar, chegamos nessa forma em que o ou é o conectivo principal. Ou seja, o que a gente encontrou aqui? Nós encontramos aqui uma forma normal disjuntiva para essa proposição dada. Só que ele também pede a forma normal conjuntiva, né? Em que o I seja o conectivo principal. Então, a gente vai partir de onde? Lembra esse passo aqui, ó, que eu falei que ele é importante? Porque a gente uniu V ou essa proposição. Vamos partir dele para a gente unir o outro lado. Então, a gente vai ter aqui, ó, que ou negação de P e V ou R e Q. Então, agora a gente vai unir isso aqui, ó. Então, o que vai nos resultar? Vamos ver aqui, tinha uma proposição com um valor lógico verdade ligado pelo conectivo I. Então, eu tenho VF e aqui eu tenho VV. V vai dar V, F e V vai dar F, isso é a própria proposição. Então, ó. Então, aqui eu tenho a própria proposição. Então, vai me sobrar Q ou negação de P ou R e Q. Só que o que a gente quer? A gente quer que isso aqui seja o conectivo principal aqui, seja o conectivo I, não é isso? Então, o que a gente pode fazer? Se vocês olharem bem, né, a gente pode fazer aqui uma distributiva. Por que a gente não pode fazer a volta da distributiva? Porque dentro dos parênteses, a gente tem até o que como termo comum, né? Só que dentro dos parênteses, a gente não tem o mesmo conectivo. Aqui a gente tem ou e aqui a gente tem i. Então, a gente não pode fazer a volta, né? Então, o que a gente pode fazer? A própria distributiva. Então, vamos distribuir esse parênteses para cada um desses termos. Então, esse com esse. Então, a gente vai ter que ou negação de P ou R e que ou negação de P ou que, certo?
Agora conseguimos colocar o conectivo I como principal. E aí tem outra coisa que a gente ainda pode fazer, que é o quê? Dentro desses parênteses aqui, ó, a gente pode fazer a distributiva, não é isso? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não, né? Porque esse aqui a gente tem o mesmo... A gente não tem 3 diferentes, só nesse aqui que a gente tem. Então, vamos fazer aqui nesse aqui, ó. A gente pode fazer Q ou R. Não, aqui também a gente tem o mesmo conectivo, né? Então, a gente não pode mais fazer distributivo, não. Então, fica assim mesmo. Aqui vai ficar Q ou negação de P ou R. E desse lado aqui, a gente tem o mesmo, ó. A gente tem Q ou Q. Então, resulta na mesma proposição. Então, a gente pode botar só Q ou negação de P. Então, assim encontramos. Você pode ter encontrado essas formas usando outro método, viu? Não é obrigatoriamente ser feito o que eu fiz, não. Então, aqui a gente encontrou a forma normal conjuntiva, ok? Então, aqui a gente encerra, né, a correção da prova. Qualquer dúvida que tenha ficado, que vocês tenham tido aí, podem passar para os tutores, eles me repassam, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula e um grande abraço para todos vocês.